que a gente diferencia tanto brasileiro nato de brasileiro naturalizado? Pessoal, é porque existem determinados cargos que são exercidos na República Federativa do Brasil que são privativos de brasileiro nato. E por que existe essa distinção? Porque esses cargos têm uma relevância política maior do que outros cargos. Então, eles envolvem muita questão de segurança nacional. Então, você vai perceber, todo mundo que entra na rela para ocupar a cadeira da presidência em havendo vacância da situação, por qualquer situação que ocorra, essas pessoas necessariamente terão que ser brasileiros natos, não podem ser brasileiros naturalizados. Então, quero ressaltar para você, a Constituição ela vai afirmar no próprio artigo 12 que não poderá existir distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, salvo os casos que a própria Constituição coloca pra gente. Qualquer lei infraconstitucional que comece a acrescentar critérios para diferenciar brasileiro nato de brasileiro naturalizado, essa lei será inconstitucional, porque somente a Constituição pode determinar os casos em que essa distinção é estabelecida. Então nós temos aí os cargos privativos de brasileiro nato, que é uma coqueluche para cair em prova de direito constitucional, às vezes na OAB e principalmente nos concursos aí em que a matéria é cobrada. Então existe uma sigla que o pessoal usa para memorizar, que é o tal do mp3.com. Qualquer um que se assente na cadeira de presidente, ele tem que ser brasileiro nato. Havendo vacância do titular da cadeira da presidência, vem quem? O vice. Então o vice também tem que ser brasileiro nato. Não tendo vice, vem quem? O presidente da Câmara dos Deputados. Não tendo ele, presidente do Senado Federal. Não havendo esse cara, nós vamos ter um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o outro M é de ministro da Defesa. Ministro da Defesa, ele não entra na linha sucessória para ocupar a cadeira da presidência. Mas, pessoal, o ministro da Defesa é o cara que tem debaixo do seu braço o comando da Marinha, o comando do Exército e o comando da Aeronáutica. Imagine Osama Bin Laden, se vivo fosse, ele, por exemplo, se naturalizando brasileiro e se tornando ministro da Defesa. Você imagina ele com as 3 forças debaixo das suas mãos. E de repente ele começando a usar, instrumentalizar o Brasil, a República Federativa do Brasil, para os interesses ocultos aí da sua agenda. É por essa razão que quem é ministro da Defesa não pode ser brasileiro naturalizado. Ele tem que ser brasileiro nato. Por quê que um embaixador, por exemplo, tem que ser brasileiro nato? Pessoal, você imagina você enviar uma pessoa para fazer tratativas em nome de um estado lá fora e essa pessoa, por exemplo, tem uma agenda oculta. Às vezes ele, na verdade, guarda uma nacionalidade originária dele e ele quer instrumentalizar, através do processo de naturalização, interesses escusos para causar uma guerra, por exemplo. Interesses existem em todos os lados. Então perceba, quem segue carreira diplomática tem que ser brasileiro nato. Nós temos aqui oficial das Forças Armadas. Eu não estou falando de militares. Você pode ter militares brasileiros naturalizados, mas eles não podem ser oficiais. Por quê? Porque os oficiais é que comandam a tropa. Quebra, às vezes, esse equívoco de cair em prova de falar assim que militar não pode ser brasileiro naturalizado. Pode sim. Agora, oficial é que tem que ser brasileiro nato. Nós temos outros casos diluídos no texto constitucional que vão tratar sobre esse assunto. Vamos aqui a alguns deles. Artigo 89 da Constituição. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Olha quem é que participa. Inciso 7. 6 cidadãos brasileiros natos. Então você está vendo que aí é cargo privativo de brasileiro nato. Se a gente analisa, por exemplo, o artigo 103b, que vai falar sobre a composição do CNJ, e vai dizer para você assim, olha, o Conselho Nacional de Justiça será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha o que o CESP, maliciosamente, numa prova já colocou. Ele falou assim, olha, para ser presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. E isso deu nó na cabeça de muita gente, porque na verdade ele usou de forma indireta. Tá correto. Porque se para ser presidente do Conselho Nacional de Justiça a pessoa tem que ser presidente do Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe para ser ministro do Supremo tem que ser brasileiro nato, então por tabela, presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. O artigo 123, o STM, está lá. O STM compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Pessoal,
Se, para ser ministro do STM, dentre os 15, nós temos ali 12 que são oficiais generais, são oficiais. E a gente viu que para ser oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. Consequentemente, esses brasileiros, os militares que compõem o STM, têm que ser brasileiro nato. Perfeito? Sigamos, pois. Perda da nacionalidade. E aí vamos um mito. Tem gente que vai falar assim, quem pode perder a nacionalidade é só o brasileiro naturalizado. Ao dedinho. Não. O brasileiro nato também pode perder a nacionalidade. Quer dizer, como assim? Vamos verificar aqui os casos que a nossa Constituição traz para a gente. Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. No parágrafo 4º do artigo 12, nós estamos verificando que o primeiro inciso, ele fala do brasileiro naturalizado, porque ela tiver cancelada a sua naturalização. Não está se falando do brasileiro nato, está se falando do brasileiro naturalizado. Já o inciso 2, presta atenção, fala o seguinte, que será cancelada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, se o brasileiro nato, via de regra, adquire uma outra nacionalidade, o que acontece? Ele, digamos, eu quero que a minha nacionalidade seja a tal e não mais a brasileira, quando ele toma essa decisão, em não acatando essas exceções que nós vamos ver aqui nas alíneas A e B, o que vai acontecer? Ele vai perder a sua nacionalidade, ele vai deixar de ser brasileiro nato. Então perceba, quais são as exceções que nós temos? Nós temos aqui, olha, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. E assim, pessoal, eu espero que eu tenha sido bem claro na transmissão desses conhecimentos. Então é o seguinte, na diferenciação do que é nacionalidade, do que é cidadania, para você diferenciar bem isso, os critérios que são estabelecidos para, digamos, determinação de uma nacionalidade, quem é brasileiro nato, que história é essa de ius soli e ius sanguinis, como é que se dá a combinação desses critérios lá do artigo 12 da Constituição Federal. E assim, pessoal, eu vou me despedindo com vocês, dizendo beijo para quem é de beijo, cheiro para quem é de cheiro, abraço para quem é de abraço. Fui!